Irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe muito além do que você possa pedir, imaginar. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 93. Amém? Separei esse salmo, que os livros de Salmos são muito fáceis, amém? Glória a Deus. É muito assim, tranquilo para nós se deleitarmos no Senhor. Por isso eu escolhi esse salmo. Amém? Salmo 93, versículo 5. Diz assim: firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Amém? E então, deixa eu falar aqui como é que você me deu esse texto. A pastora Madelone tem participação nessa mensagem. Alguns meses atrás, a pastora Madelone estava dando aula do Salmo 92, 93, 94 e 95. Só que, neste momento, me aconteceu uma surpresa muito grande. Quando eu cheguei nesse versículo, o Espírito Santo me travou ali, me mostrava que tinha muita coisa neste versículo. E eu comecei a estudar em casa. Mas tem uns 3 meses ou 4 por aí. E Deus tem me dado muita coisa, amém? Aí eu separei algumas delas para nós meditarmos nesta noite. Então, firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Então, está falando aqui de duas firmezas muito grandes, que é a firmeza da própria palavra do Senhor, como também a importância da firmeza, da santidade na igreja, na casa de Deus. Aleluia. Então, essa casa é um templo, pode ser um templo, mas também nós somos o templo espiritual do Senhor. Então, a palavra do Senhor, quando diz assim, firmes são os teus estatutos, firmes são as tuas palavras. Amém? Então, de Gênesis a Apocalipse, todos os textos afirmam sobre esta firmeza. Nós sabemos que no início da criação, tudo que Deus falou, haja isso, haja aquilo, haja sol, haja estrela, haja essas plantas, haja os animais. E tudo aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem firmeza para se cumprir. Amém? E o Senhor Jesus, no seu ministério, ele diz que passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Logo aí, nós vemos, não é isso? A firmeza da palavra do Senhor. Aleluia. Isso é a primeira parte do versículo. O segundo diz assim: a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Está vendo? De eternidade a eternidade. A santidade, não é isso? É o que decora, adorna a casa do Senhor. Então, quando falamos de adornar, a Bíblia fala aqui sobre a decoração assim, espiritual, que é a principal, ao Senhor, a santidade de Deus,
como também a física, não é isso? Adornar a casa do Senhor. Por exemplo, possamos enfeitar esta casa para determinadas reuniões, é isso? E então, e assim, a palavra de Deus está falando aqui sobre a decoração espiritual e a decoração material. Claro que a espiritual, ela tem prioridade, eu digo assim, 90% do natural. Amém? Glória a Deus. Mas a santidade, a casa do Senhor é adornada pela santidade. Ó Senhor, para sempre. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem prazer na santidade do seu povo. Amém? Lembra-se de alguns textos no Antigo Testamento, quando os sacerdotes, eles eram assim, esclarecidos pelos seus líderes, né? E o que acontecia? Eles tinham que se preparar para fazer o holocausto. Eles não poderiam fazer o holocausto de qualquer maneira, certo? Tinha que fazer conforme a firmeza, é isso, a forma da palavra do Senhor. E por isso acontecia os milagres, as maravilhas, os sinais, os prodígios. Os profetas também era da mesma forma. Glória a Deus. Então é para sempre. E então, eu escrevi aqui, sim, inclusive, né, Hebreus 14, né? Não, 12, 14. 12, 14, lá está escrito assim, tende a paz com todos e a santificação na guerra machia. Sem a quenécia, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a palavra de Deus, o seu louvor, ele é de eternidade a eternidade. É isso que o salmista está profetizando. Tá? Tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Aleluia. Então, eu esqueci de falar o tema dessa mensagem, que é santidade ao Senhor. Bem? Então, sobre esta palavra, santidade ao Senhor, ela desperta assim, uma interrogação, uma pergunta para todos nós, a qual é: como está o seu ornamento espiritual? Bem? Santidade ao Senhor. Como está o meu ornamento, minha decoração espiritual? Como é que estamos? Glória a Deus. Então, agora eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi, tá? Então, a beleza da santidade glorifica a Deus. A beleza da santidade glorifica a Deus. Não tem como. A beleza da santidade está na casa de Deus, ou está dentro do nosso coração, para que não se revele a glorificação ao Senhor. Não tem como. A Bíblia é cheia de informação desta forma. Então, a beleza da santidade glorifica ao Senhor. Mas já a beleza humana, ela pode ser usada para o mal. Tá? Então, quando eu começo a me proceder de forma injusta, impura, eu posso entrar aí num caminho, isso que não é agradável, também surpresa. Então, a beleza humana, ela pode ser usada para o mal. Lá em Mateus 11, a partir do 23, lá na cidade de Cafarnaum, uma cidade que Jesus operou muito milagre, muitos. Mas chegou um tempo que elas começaram a se esfriarem. Pararam de se dedicar a esta comunhão de santificação ao Senhor. E uma das pregações de Jesus aqui, no capítulo 11 de Mateus 23, Jesus pergunta: e tu, Cafarnaum, serás elevadas até os céus? Até o inferno tu serás derrubado. Você está vendo? Então,
é perigoso quando nós tenhamos esse selo, essa experiência, esse conhecimento, mas voltamos atrás. Amém? Glória a Deus. A decoração ou ornamento espiritual, ela descreve que a santidade é o que convém à casa de Deus. Viu? Aleluia. Então, o aperfeiçoamento espiritual, ela descreve, ela se revela, ela mostra, ela declara que a santidade é necessário na casa do Senhor. Essa casa pode ser um templo físico, mas como pode ser um templo espiritual. Nessa mensagem lá na frente, se der tempo, nós vamos chegar lá. Aleluia. E a santidade também é o que embeleza e torna apropriada para toda a eternidade a casa de Deus. Tá? Então, a santidade é uma coisa apropriada, necessário para toda a eternidade. A casa do Senhor foi conforme o salmista aqui, ele está falando. A santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. A santidade também é uma característica do seu caráter, ou seja, do seu atributo na sua casa também. É uma característica, a santidade é uma característica do seu caráter, ou seja, é uma parte do seu atributo e na sua casa. Tá, irmão? A santidade de Deus é uma coisa dele mesmo, são parte do seu atributo. E ele não que amachia, não abre mão disso. E quando nós perdemos esse contato, irmãos, a gente torna ficarmos vazios, afastados. E fica muito perigoso para cada um de nós. É necessário que tenhamos, não é isso? Essa presença, essa atuação na casa do Senhor. Que a santidade é um dos atributos de Deus, e Ele é digno disso. É dele, e Ele passa isso, Ele contagia, Ele implanta isso ao seu povo. Isso é desde o princípio. Glória a Deus. É uma característica dos atributos de Deus, e também na sua casa. Oh, aleluia! Irmão, lembra o texto lá de João 2,16, e quando Jesus chegou no templo, e lá o templo estava uma bagunça, o pessoal vendendo os animais ilícitos para o holocausto, o que é que Jesus fez? Meteu o chicote. Você sabe desse texto, João 2,16. Aleluia. Para você ver o quanto ferir a santidade de Deus, quanto irrita, quanto provoca a ira de Deus. O próprio Jesus, ele foi exemplo disso. Por quê? Porque a santidade, não é isso? É algo de Deus que ele dá para o seu povo. E a santidade não é uma decoração temporário, não é. A santidade não é uma decoração temporário, mas a própria essência que decora a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá, irmão? Então a santidade de Deus não é algo assim temporário, momentâneo, artificial, não é. É a própria essência na casa de Deus. Aleluia. Tanto, né, uma casa física como a casa espiritual. Oh, Narahashev, Anubinaragaios, Narabia Nagasaio.
Essa santidade, ela não é temporária, aleluia, ela não é momentânea, ela não é artificial. Então, nós precisamos se ataviar mais. Nós precisamos, Tarramachia, se embelezar mais. Nós precisamos se ornamentar mais, se decorar mais, enfeitar-se mais com essa, não é isso? Com essa unção, com essa presença, com essa comunhão que o Senhor Deus nos concedeu. Aleluia. Nós precisamos, Narabaxai, sermos mais atraente e agradável. Nós precisamos, nós, como igreja do Senhor, precisamos sermos mais atraente, equiacias e agradável a Deus, para que Deus se revele e venha operar muito além do que pedimos ou imaginamos, por causa, não é isso, da aliança, da santidade, da honra que a sua igreja é assim, revela ao mundo. Naragassaragandou, Naravassarabianarabassou, oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. No livro, não, é muito perigoso quando uma pessoa se levanta contra outra pessoa que está cheio do Espírito Santo, que está cheio da presença, que está cheio da graça. Isso pode ser muito perigoso. E a Bíblia tem muitas referências assim. No livro Eclesiastes, ou seja, Tiago 4:11, lá está escrito assim: não faleis mal do seu irmão, e não julguei ao seu irmão. Não falei mal uns dos outros, não falei mal. É Tiago, não é isso? Tiago 4:11. Aleluia. Porque aquele que fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, está julgando a lei, e essa pessoa já não é mais, já não observa mais, não é isso? A lei do Senhor, mas ele torna-se querendo ser um juiz. Tá? E o inimigo, ele aproveita essas oportunidades. Nós precisamos ter muito cuidado. Aleluia. E então, a palavra de Deus, ela é firme. A sua santidade, também ela é para sempre. O que acontece? Lá no livro de Números 12, a partir do versículo 8, a irmã de Moisés e o irmão de Moisés se ajuntaram, saíram da presença de Moisés e começou a falar mal de Moisés. Começou a falar mal do seu irmão. O contrário que está aqui a palavra. Não fale mal do seu irmão. Não lhe calunie. Aleluia. Não lhe julgue. E o Senhor Jesus também confirmou, não é isso? Esse versículo. Não julguei, porque com a medida que julgarde, serás julgado. E então, irmãos, aí a irmã de Moisés, Miriam e Arão, foi falar mal de quem? De Moisés. Irmão, Moisés, meu Deus, é um amigão de Deus, cheio da presença. Oh, aleluia. Ele é muito cheio, da presença do Senhor. Moisés tinha muita experiência e Deus gostava muito de Moisés, se revelava a Moisés, fez muitos sinais de maravilha, porque ele conservou a santidade de Deus sobre a vida dele. De repente, quando Miriam e Arão começou a falar mal de Moisés, a presença de Deus desceu e falou: vocês três, entra lá no meu gabinete para a gente conversar. É lá em Número 12, a partir do 8, está isso lá. E então, Deus começou a palestrar. Olha só, com Moisés o negócio é diferente. Com ele, eu falo face a face, viu? Mas vocês
se é profeta, se é isso, aquilo, eu falo através de sonho, de parábola, mas Moisés não. É perigoso falar mal de uma pessoa que está com essa aliança de santificação. É perigoso. E você sabe o que aconteceu. Aí quando Deus falou para ele, ó, a minha ira descerá sobre você porque falaram mal de teu irmão Moisés. E nós sabemos, né, a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Oh, aleluia. E então, seu irmão Arão se prostrou, meu Senhor, rogou e implorou a Moisés. E Moisés abençoou a Miriam, mas Deus deu ainda uma sentença de 7 dias, ó. Feche ela aí no quarto bem escuro, sem ver a luz do sol por 7 dias. Que eu vou curar ela. Então, ela ficou curada. Você está vendo? É perigoso. Perigoso se levantar contra a santidade de Deus. Onde está a santidade de Deus? Jesus confirma isso. Não falei mal, não julguei, para que não seja que nessa julgado. Em Atos 5, 2 e 3, fala de Ananias e Safira, um casal. Irmão, os dois se combinaram para mentir contra Pedro, irmão. Irmão, Pedro, meu Deus, ele estava cheio da santidade. Pedro era um raio-x, irmão. Ele revelava os céus e a terra. E Ananias e Safira sendo usada pelo inimigo. Vamos atrapalhar lá o culto lá. E você sabe da história. Os dois morreu dentro do templo e por causa disso houve grande temor. Bem? É perigoso, é perigoso. Então é melhor a gente suportar com a graça de Deus, não é isso? Algumas coisas e não se envolver. É isso, nessas causas. Irmão, se você conhece alguém que fala mal do seu irmão, aconselha, ajuda lá, porque o mistério lá de Miriam pode acontecer, viu? José. Gênesis 41. Gênesis 41, 37 e 38. Foi outro também que conservou a santidade de Deus. Glória a Deus. E então, esse texto aqui fala de quando Josué, pela presença de Deus, ele revelou um sonho, aqui desse faraó, de faraó, exatamente. O homem estava angustiado e o Espírito Santo de Deus revelou para José o que significava aquele sonho. E isso foi muito agradável, tá, irmão? Eu estou só dando uma pincelada para os irmãos chegar em casa conferir. Gênesis 41, 37 e 38. Aqui foi Faraó falando: este plano pareceu Kenécia, ou seja, bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os oficiais. Viu aí, ó, a diferença do justo e do injusto? Olha aí. 38. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Você está vendo, amado, como é precioso. Aleluia. A tua santidade adorna a tua casa para sempre, ó Senhor. Então, nós sabemos o que aconteceu. As aflições, não é isso? Ataques em todas as áreas na vida de José. E esse homem, olha aqui, ó, foi exaltado pelo rei. Tem alguém? Você sabe o tipo de honra que esse rei deu para este homem José.
hein? Acontecimento dos seus irmãos, suportou tudo na graça, aleluia. Mas ele não abriu mão da santidade, da aliança, da comunhão, da santidade de Deus na vida dele. E olha aí a honra. Nós precisamos sermos mais atraentes, mais agradáveis, oh aleluia, espiritualmente. Oh aleluia, glória a Deus. Como estarmos, não é isso? Nosso ornamento espiritual. Como estarmos? Meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Aleluia. 1 Pedro 1, 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Diz assim: como filho obediente, olha aí, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas nessas ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimentos. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Você está vendo aí, ó? A santidade dura para sempre, ó Senhor, na tua casa. Oh, aleluia. Irmão, Deus não vai exigir de cada um de nós aquilo que nós não podemos viver, fazer. Porque nós temos a mania de não termos prioridade ao Senhor. Viu? É isso aí. Mas aqui é uma ordem, santidade ao Senhor. Agora aqui é como diz o pastor Júlio, a porca vai torcer o rabo mais um pouquinho. Aqui a cobra pode mudar de pele. Vamos lá, primeira é Pedro também, capítulo 3. A partir do 1 ao 7. Irmão, olha só. 3, de 1 ao 7. Diz assim, fala sobre os deveres dos casais. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos. Irmão, deixa eu avisar alguma coisa aqui. Olha só. Ninguém pode compreender esse texto de 1 ao 7 se não observar o que está escrito do 18, capítulo 2, do 18 ao 25, que está falando sobre a submissão dos servos. E a submissão, nascia, narabaias, a submissão que Jesus teve para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso, pelo grande, o abundante amor ao Pai e a sua obra, a sua criação, que somos nós. Ele suportou todas as ignorâncias, irmão. É porque não há tempo de eu ler aqui, capítulo 2, do 18 ao 25. Se cada um de nós, se nós não lermos do 18 ao 25, nós não vamos entender o que o Espírito Santo está falando aqui sobre os casais. Que é uma coisa tão simples, é tão boa, é tão agradável, é mais leve do que ser, submisso, não é isso? Aos patrões, aos senhores bons, agradáveis e aos maus. Aí depois fala que Jesus, ele suportou muito mais para exemplo nosso. Não é uma coisa muito linda, muito especial. Narachai, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora eu vou continuar no 3. Então, aqui está dizendo, semelhantemente vós, de igual maneira, agora é você, casal, mulher e marido. Aleluia. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também
se alguns deles não obedeçam à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhas sem palavras. Pelo procedimento, eles vêm a ser ganho para Deus, sem palavra. Irmão, era uma coisa muito linda quando Deus me revelava essas coisas. E então, qual é a missão mesmo, Senhor? Ó, não precisa falar nada, eu resolvo. Irmão, Nabucodonosor, ele comeu capim 7 anos, porque ele se levantou contra os ungidos de Deus. É o que está aqui, que eu falei aqui, 1 Pedro 2. O filho dele morreu porque ele quis bagunçar, não é isso? As coisas sagradas do Senhor. Nós somos sagrados por Deus, mas nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade ao Senhor. Aleluia. Então, é uma coisa simples, preciosa, e nós já possamos ver o lucro. E o que eu tenho que fazer? Ó, não fale nada. Agora, quando alguns tiram o freio da língua, meu Deus, fala pelos cotovelos, fala pelos cabelos, aonde que está a santidade? Aonde que revela aqui a santidade do Senhor? Se a ordem é sem palavra, deixa que eu falo, deixa que eu ajo, só se comporte por amor a mim, é isso. Por amor a mim, me honre, guarda a minha santidade contigo, mulher, porque eu posso resolver. Aleluia. Irmão, eu conheço alguns testemunhos bastante, não é isso? De coisas assim que aconteceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender até aqui, amém? Pelo conhecimento, sem palavra, olha só. Se alguém fala muito aí com o seu esposo, eu te dou uma dica do céu. Não joga fora a santidade do Senhor, não. Naraxeve, Anubinaragai. Irmão, nem Jesus suportou Marta. Marta, tu está ansiosa, Marta. Tu fala muito. Olha para a tua irmã, exemplo aí. Ó. Você está vendo? É isso. Não fala. Aonde Deus manda ficar calado é perigoso. Meu Deus do céu. Observando, então ele pode mudar, né? Pode mudar, como também pode acontecer outra coisa. Observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Eita, glória a Deus. Irmão, eu falei e eu confirmo, eu conheço algumas causas assim, de pessoas que morreram antes do tempo por causa que não deixou Deus ser glorificado. Antes de ajudar, atrapalhava. Eu conheço testemunho assim, amém? Aleluia. Irmãos, né, principalmente no caso aqui, as mulheres, amém? Faça isso. Mesmo que cresça o número de viúva, mas tu vai ficar livre, meu, de Faraó. Vai ficar livre desse jugo aí. Ainda vai ganhar, é isso, como é o nome que fala? De vida, seguro de vida. Vai ficar livre, né, irmão? Do opressor. Vai ficar viúvo, mas vai ficar livre do opressor, não é isso? E o seguro de vida, você vai curtir e glorificar a Deus. Aleluia. Versículo 3. Olha só. A beleza das esposas não seja enfeite exterior. Presta atenção nessa palavra, exterior. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, tá, irmão? Enfeite aqui, ó, decoração. É como o frisado de cabelo e o uso de joia, de ouro e de luxo dos vestidos. Aleluia.
não seja isso. Por que o Espírito Santo usou Pedro para explicar isso? Na verdade, a corrupção espiritual já estava entrando nas mulheres. E só buscava as coisas naturais. Não é que está dizendo que isso é proibido, não é. Mas que no coração buscava até encontrar as coisas naturais, as belezas dessas vidas. Tá, irmão? Espiritualmente, tá? Tá, irmão? Então, lá no Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então, Deus, Ele quer que nós, não é isso? Usamos as coisas naturais, essas preciosidades. É bom, Deus fez, Deus quer. Mas quando nós queremos só isto, aí a coisa fica estranha. Olha, Jesus ele falou para os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, não é isso? Para os líderes religiosos, ele falou, olha, vocês, Jesus debatendo com ele, vocês adoram a Deus, como disse Isaías, somente de lábio, o vosso coração está em outras coisas. Olha aqui, isso aqui é corrupção espiritual. Então, no caso, as mulheres aqui nessa igreja já estavam isso, só queria essas coisas preciosas, para que, não é isso, seu próximo, isso, meu Deus, quem tem que ver primeiro é Deus. E então, mas vocês lavam os copos, os pratos por fora, mas o interior está cheio de impureza. Isso aqui, ó. Jesus ele debateu com pessoas assim, que queria ser visto, que procurava as coisas naturais e até as coisas ilícitas. Vocês adoram só de boca, o vosso coração está em outra coisa. Só lavam os copos, os pratos por fora e lá dentro. E nós? Queremos apresentar só o exterior? Aleluia. A cobra é assim também. Ela muda de pele só para dizer que vai ficar mais bonita. Mas o veneno é o mesmo. Macia. Maragaçaio. Você está vendo aqui, ó, o exterior. Aleluia. Só procura os efeitos exterior. Não é só isso. Aí vem o Kenécio, versículo 4. Mas, ralaxai. Olha aí a decoração espiritual no versículo 4. Mas a beleza interior. Olha aí. Lavar o copo e o prato, não é isso? Por dentro, a alma, o coração, o entendimento. Eita, aleluia. As obras da carne vai sair, a obra do Espírito vai vir. Aí a santidade vai revelar e o milagre vai acontecer. Pariamachia, mas holofou-se a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de quem? De Deus. Isso é ornamento espiritual. Isso é enfeite espiritual. Taiamahá. Isso é decoração espiritual. Aleluia. A santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. De Gênesis a Apocalipse. Era isso que quando o Espírito Santo me travou, aí eu não consegui acompanhar a parte, mas eu me tapou, deu tontura, só sabia olhar para o versículo 5 da profecia desse salmista. Eita Deus. Amém, irmão? Olha aqui a diferença, amém? O que é uma decoração assim espiritual. 5. Pois assim se adoravam antigamente também as santas quiniças, mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas aos seus maridos, e como Saras obedecia
a Abraão, chamando-lhe de Senhor: sois filho dela, se fazeis o mesmo, e não temei, não temei, aleluia, não temei, nenhum espanto, não tema, tá, irmão? O maridão quer se levantar, fica calado porque a vitória é certa, ou é sem palavra. Nós vimos lá no versículo anterior, né? É sem palavra, Naragassai. Oh, aleluia! Não tema nenhum espanto. Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus é bom. Foi falado nesta noite, aleluia. Versículo 7. Igualmente vós, marido, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça, da inércia da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É precioso, irmão. Aleluia. A santidade adorna, enfeita, embeleza a tua casa, ó Senhor, para sempre. De Gênesis e Apocalipse. Oh, aleluia. Noé e sua família conservou a aliança da santificação. Irmãos, foi como foi pregado, você pregou, né? Aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece é como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Irmão, e então Noé edificou conforme a palavra do Senhor, obedeceu, segurou, conservou a santidade. Irmão, choveu, foi 40 dias, foi dilúvio, de baixo para cima, de cima para baixo, mas só quem escapou foi Noé e sua família. Vale a pena conservar a santificação? Como está a nossa adornação, nossa decoração espiritual? Como está? Santidade ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Agora. Aleluia. Olha, tem mais. É muito bom isso aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, vamos lá. 1 Coríntios 3. Chega, eu estou assistindo um gosto aqui de maná do céu. Aleluia. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois torefácia, pois é santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não precisa nem explicação. Tá, irmão? É aqui, ó. Tá, irmão? É isso aqui, ó. Sobra da carne. O Espírito Santo nos ajuda a tirar. E vem automaticamente o fruto do Espírito. Oh, aleluia. Não sabei? Você sabe que você é um santuário de Deus, que a santidade de Deus na sua vida é para sempre, em toda a tua vida, em toda a nossa vida. Oh, aleluia. Tu que tem nome de quem vive, mas estás morto. Eita, glória a Deus. Lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Daí está escrito lá em Apocalipse, né, pastora? Oh, aleluia. Você sabe disso? Eita, irmão. A santidade de Deus adorna. A santidade de Deus, não se vê, adorna a casa. Adorna a casa, adorna a casa. Enfeita, embeleza. Aleluia, não é momentâneo, não é artificial, é a própria essência. Oh, aleluia. É a essência da casa de Deus, Naragás, a nossa aliança de santificação. E deixa eu correr aqui, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículo Kenécia 12. Oh, aleluia. Fala sobre quenice, imoralidades, é bem? Que é o contrário de santidade.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Todas as coisas que nascem me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela, por nenhuma delas. Aleluia. Você viu? Porque acontecia tanta coisa com o apóstolo Paulo. Ele falou, não me deixe me dominar por nenhuma delas, mesmo que seja lícita. Tá, irmão? Tem coisa que é lícita, mas atrapalha a santificação. Aleluia. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Aleluia. Olha aí. Ora, amado, visto que temos tais promessas, purificamo-nos de toda inércia, ou seja, impureza, tanto da carne como do espírito, aí, viu? Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Se nós não tivermos temor de Deus, irmão, tá? Santidade ao Senhor. Como está seu ornamento espiritual? Oh, aleluia. Gente, eu pulei aqui um versículo, não posso pular? É Números 20. Número 20, versículo 12. Olha aqui. Número 20, versículo 12. Eu tinha pulado ele. É emoção. Aleluia. Número 20, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, visto que não creste em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Você está vendo aqui? Quando eu e você deixamos de fazer aquilo que sabemos fazer, que Deus nos ordenou fazer, e que nós não faz, Deus não é santificado. E aí? Como está o nosso ornamento espiritual? Então, esse texto aqui, você sabe que aqui Deus falou com Moisés, ordena a rocha. Ele foi e feriu. Por que Deus, ele falou com Moisés, ordenar a rocha? Irmão, Moisés, ele tinha uma experiência, uma comunhão, um crescimento muito grande de Deus Altíssimo, tá, irmão? Que o que ele ordenava, isso acontecia. Você é testemunha disso. Nós somos testemunha disso. Ele ordenava, irmão, isso que acontecesse sangue no rio, sangue lá no bebedouro de Faraó. Isso, ele ordenava ele ordenava tanta coisa e tudo acontecia. Ele ordenava, mas ele tinha uma prática. Não é isso? Deus foi muito santificado na vida de Moisés. Mas aqui, irmão, não sei porquê, entre tanta experiência, não é isso que ele tinha essa plenitude de ordenar e acontecer, ele falhou. Ele falou, você imagina um homem igual Moisés, tu não fizeste para que eu viesse ser santificado. Aleluia. Ele veio de ordenar a rocha, ele feriu. Às vezes, irmão, conosco é assim. Às vezes, a gente ordenar a Deus, a gente prefere ferir, julgar. Eita Deus amado. Oh, Narachai. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais referências aqui, irmã, mas vou parar por causa do tempo, viu? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, apóstolo Paulo falando para a igreja lá de Romas. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, santificação, e agradável ao Senhor. Não vos conformei com este mundo. Por quê? Para não perder a santificação, para não manchar a santificação. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, candarábia, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, é uma coisa muito preciosa nós entrarmos na vontade do Senhor, principalmente nesta aliança de santificação. Amém, amados? Oh, aleluia. Tem mais coisa aqui preciosa, mas você já entendeu a mensagem. Santidade ao Senhor. Como está? Não é isso? Nosso ornamento, a nossa decoração espiritual, ela tem prioridade, tem primeiro lugar. Buscais, não é isso? Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Maragachai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fica, Jesus, mais um deplo plaçou benaio. Não vá, Senhor, antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, Xandarabarás. Tua presença alegrou este lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vou, nesse momento do louvor, convidar o pastor Júlio, aleluia, para fazer a oração final. Amém. Pedindo a Deus, né, um dilúvio de decoração espiritual para nossas vidas. Amém. Unção dobrada. Amém, queridos. Palavra dura, mas necessária. Às vezes nós esquecemos que Deus não mudou. Deus é santo, Deus era santo, Deus é santo e continuará sendo santo. E às vezes a gente acha que é impossível ser santo, só que Deus não cobra de nós nada daquilo que a gente não consegue fazer. É possível, sim. É possível. É possível não na minha carne, que é corrupta, mas através do Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso a necessidade de nós estarmos buscando trocar a nossa mente com a do Senhor, para que a gente possa olhar da maneira que Ele olha as coisas, não através dessa mente corrupta, porque essa mente corrupta não dá. Logo de cara você vai falar, não dá, não dá, não dá. Olha a mulher que o Senhor me deu, olha o marido que o Senhor me deu. Eu não consigo ficar em santidade, não consigo ficar calmo, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo. Mas se nós trouxermos a palavra, gente, isso é um exercício diário, de nós trazermos a palavra para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, é possível. Porque é a palavra que transforma. É o poder do Senhor em ação que transforma. Eu não consigo, ela não consegue, a gente não consegue. Mas através da palavra do Senhor, através do Senhor, é possível, queridos. E a palavra, ela é dura, porque ela fala o seguinte:
sem santidade, não verá o Senhor. Gente, ninguém verá o Senhor sem santidade. Então tem que ser uma prioridade na nossa vida. Não deixar isso de lado. Então as coisas que não vêm de Deus têm que incomodar a nossa vida. Eu não posso viver como isso é uma coisa natural. Pode ser para o mundo, mas para aqueles separados não pode ser natural, não pode ser habitual, não pode ser cotidiano, é assim mesmo, tanto faz. Essas coisas não podem acontecer, a gente não pode carregar isso. Sabe o que está faltando para o povo de Deus, queridos? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter verdadeiramente ao Senhor. E eu convido a igreja para que cada um, no seu lugar, precisa vir aqui, quiser se ajoelhar, quiser, fique à vontade, ou quiser vir aqui na frente, mas é um momento de nós apresentarmos nossa vida ao Senhor e falar: Senhor, eu não presto. Assim como Paulo que chegou ao nível que chegou, falou: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, eu faço. O que é isso? São as coisas da carne. Imagina nós, queridos. Então nós não somos melhores que ninguém. Primeiro, nós não somos melhores que ninguém. Nós fomos destituídos da glória de Deus. E nós precisamos da presença dele na nossa vida para que haja alguma mudança. Porque é ele que vai fazer, não sou eu. Não é o pastor Zezito agora, mas é o Espírito Santo que estava através dessa palavra para poder trazer uma mudança de dentro para fora nas nossas vidas. Por isso eu convido a igreja para que nós possamos nos arrepender, queridos. Nos arrepender. Vamos baixar nossas cabeças. Ah, Pai, misericórdia. Misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, o que falar, Pai? De tantas coisas, Senhor, que nós fazemos e que não agrada o Teu coração, Pai. Senhor, como nós entristecemos o Teu coração, Pai, com as nossas murmurações, nossas reclamações, de falar mal dos irmãos, de reclamar sempre. Senhor, nos perdoe, Pai. Queremos nos arrepender desse tipo de atitude que não convém a um filho Teu amado. Queremos nos arrepender das coisas que nós falamos, que saem da nossa boca, que não são palavras de vida, mas sim palavras de morte. Senhor, queremos nos arrepender, Senhor, das mazelas que trazemos na vida dos outros, Senhor. Senhor, muda, Senhor. Muda, Senhor, esse coração difícil, Pai. Mas queremos apresentar a Ti nossos corações e reconhecer que é o Senhor que faz. Mas para isso eu quero entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor possa fazer a boa obra que o Senhor já iniciou na vida de cada um aqui. Porque nós não chegamos ainda em lugar nenhum, Pai. Acho que não estamos nem no meio do caminho, Senhor. Como temos tanta estrada ainda para caminhar, Senhor. Mas queremos caminhar junto contigo, Senhor. Não queremos caminhar sozinho, Pai. E não queremos caminhar numa estrada larga, Senhor, mas na estrada Tua, que é estreita.
Renova nossas forças, Senhor, para que a gente possa olhar, Senhor, para todas essas dificuldades, Senhor, mas lembrar sempre das palavras de vida eterna que está na Tua palavra, Senhor, para nós. Ajusta o nosso foco, Espírito Santo de Deus. Ajusta nossas vontades, Espírito Santo de Deus. Senhor, queremos nos arrepender, Senhor, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que ouvimos, de tudo aquilo que não agrada o Teu coração. Senhor, quero fazer uma aliança, renovar minha aliança contigo e buscar santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Senhor, o pecado tem que me incomodar, Senhor. O pecado tem que me incomodar, Senhor. Porque eu sou separado. E eu não tenho parte com as coisas do mundo. Eu não tenho parte com as coisas da carne. Senhor, que nós aqui, como corpo de Cristo, que possamos ser ajudadores um dos outros, para que nessas pelejas, Senhor, a gente possa estar um sustentando o outro, para que a gente possa caminhar junto e chegar aonde o Senhor quer para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém.